Bem-vindos novamente a Terras, Homens e Aventuras. Estarei apresentando para vocês várias reportagens sobre o Mato Grosso do Sul, o Brasil e do mundo. Nossa equipe acompanhou o professor Gilson, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em uma visita ao sítio arqueológico Córrego das Antas, localizado na região de Piraputanga, distrito de Aquidauana. Este sítio arqueológico, Córrego das Antas, é um abrigo sob rocha, onde os vestígios da presença humana datam de mais de 2000 anos. Confira. Um local fascinante que esconde segredos fantásticos. Muitas são as histórias e lendas sobre tesouros e riquezas. Porém, a maior riqueza escondida na região de Piraputanga, e principalmente na morraria que a envolve, são os vestígios deixados por povos, por civilizações de um passado muito distante. Pinturas rupestres, gravuras e material lítico são encontrados por aqui. No entanto, quem nos conta melhor todas essas histórias é o professor Gilson Rodolfo Martins. Com essa revelação desse sítio para o pensamento científico, nós começamos a construir um modelo explicativo sobre o povoamento pré-colonial, mas um povoamento pré-colonial que antecede em séculos até milênios o descobrimento do Brasil, nesta região. Foi um sítio que acrescentou ao conhecimento que nós tínhamos aqui da região de Piraputanga, dessa morraria, informações bastante importantes. Então hoje nós temos claro, por esse sítio e outros que já foram visitados e pesquisados pelo nosso laboratório, que houve um sistema cultural, um povo, vamos dizer assim, até uma civilização, que optou por ficar nesse lugar, nessa região, devido à disponibilidade dos recursos naturais que aqui são abundantes. Então nós temos aqui um córrego bem perto, que é o Córrego das Antas. Nós temos material lítico nesse córrego, no leito do córrego, que são seixos que eles utilizaram como ferramentas, né, de pedra lascada para confeccionar outros artefatos. Havia com certeza uma caça abundante, frutos, né, e outros tipos de vegetais comestíveis ou utilizáveis, né, como corantes, como ervas medicinais. Enfim, aqui é uma paisagem bastante propícia para o desenvolvimento dessas culturas humanas que nós chamamos de caçadores-coletores. Provavelmente eles não habitavam nesse lugar, embora talvez pudessem passar aqui alguns dias em algum ritual, alguma cerimônia relacionado a algum mito, alguma coisa assim, mas provavelmente o seu local de habitação mais permanente deveria ser ali embaixo, nessa região da Furna, mais próximo ao córrego. Ali nós também fizemos um levantamento de superfície e encontramos bastante vestígio, né, de pedra lascada e outros artefatos. Então um lugar que nem esse, que nós chamamos na linguagem técnica científica de um abrigo sobre rocha, ele oferece uma arquitetura bastante confortável, como se pode ver. Aqui cabe fácil umas 15, 20 pessoas sem que se amontoem. Um lugar alto, relativamente bem mais fresco do que as partes mais baixas aí da Furna, e ventilado, iluminado e com uma visibilidade panorâmica do entorno. Então ele oferece condições assim ideais para que esse grupo selecionasse esse local para desenvolver alguma atividade humana.
Que tipo de atividade humana? Bom, claro que se eles ficavam aqui alguns dias por alguma razão, tinham que comer, né, tinham que, enfim, fazer algumas atividades aí do cotidiano, mas principalmente esse lugar aqui era utilizado com uma finalidade, uma função mais simbólica do que uma reprodução aí do cotidiano, da luta pela sobrevivência. E isso está expresso pelos sinais que eles deixaram registrados aqui nessa parede de pedra, que é um painel, podemos dizer isso aqui que é uma espécie de um outdoor, né, onde colocaram diversos signos que estão articulados entre si. O que querem dizer nós também não sabemos, né, mas sabemos que não é uma disposição aleatória, ele tem uma lógica interna comunicativa e é um painel com uma mensagem, né, que utiliza-se de diferentes signos. Os figurativos, que nós chamamos esses que são bem visíveis, então a gente vê aqui que é um mamífero, muito provavelmente uma onça, então nós chamamos esse tipo de signos figurativos, e também fazem signos abstratos, né, com essas sequências de losangos e outros sinais que estão gravados no chão, né. Então essa combinação de sinais figurativos e abstratos construía ou constituía uma espécie de mensagem, né, de ideogramas com uma intenção de comunicar alguma coisa. Vamos falar que isso aqui é uma escrita porque não é, né? Mas são ideogramas que juntos, para eles, faziam algum significado, né? Esses sinais, como eu falei, eles se dividem em figurativos e abstratos. Os figurativos eles podem ser antropomorfos, né, figuras humanas, zoomorfos, fitomorfos, mas não quer dizer que necessariamente ele estivesse preocupado em representar uma onça. E sim, de repente a onça podia significar algum ser sobrenatural, ou um mito, como se fosse um totem, né? Então o significado vai muito mais profundamente além da imagem propriamente dita. O estado de Mato Grosso do Sul tem catalogado mais de 700 sítios arqueológicos, onde os vestígios da presença humana são datados de mais de 11 mil anos. Esta presença é confirmada por restos de utensílios encontrados em escavações. São pontas de lanças feitas de pedra lascada, cerâmicas, ossos e carvão. No entanto, os sítios mais fascinantes são os que apresentam manifestações artísticas, como gravuras e pinturas rupestres. Bom, nós também encontramos nesse sítio, né, além de pinturas, encontramos também diversas gravuras. São duas técnicas de grafismo, né? O pintado, aí vem até aquela pergunta, bom, mas como que ele pintava? Que tinta é essa? Geralmente são pigmentos minerais encontrados aqui na própria região, o óxido de ferro, a calcita, argilas brancas, né? Então nós temos geralmente nesses sítios com pintura rupestre 4 cores: o branco, o preto, o ocre e o amarelo, que é mais raro, né? Mas predomina o branco e o ocre. Então eles pegavam esses pigmentos, né, dissolviam, faziam uma solução, ou com água, ou com algum óleo vegetal ou animal, ou com o dedo, né? Alguns desses traçados têm perfeitamente uma espessura,
né, uma largura digital, então fazia com o dedo mesmo, e os pigmentos vão se incrustando na porosidade da rocha, do arenito, que na verdade são microscópicas cápsulas, né? E cada partícula dessa, do pigmento, entra numa cápsula dessa e acaba então impregnando e fazendo que isso aqui dure, estimamos que isso aqui tem entre 2 e 3 mil anos, essas pinturas. Quer dizer, realmente é uma tecnologia assim fantástica, né? As gravuras já são feitas de uma maneira diferente, claro. Eles vão pegar uma rocha, né, e vão picoteando, né, essa superfície, essas várias superfícies de pedra, superfícies lisas, né, e vão picoteando e fazem então esses baixos relevos. Não sabemos, né, para ser sincero, se isso tudo está integrado num único sistema comunicativo, né? Não sabemos, inclusive, se não são dois povos diferentes até. Aqui nós encontramos também alguns vestígios arqueológicos, que não são esses grafismos, como, por exemplo, uma lasca, como essa, né? Isso aqui foi retirado de um seixo, a gente chama seixo essas pedras ovaladas. Ele bateu com uma outra pedra mais dura e soltou uma lasca como essa, que vai funcionar para eles como se fosse uma faca, né? Ela tem uma função assim cortante, muito apropriada. Encontramos também um seixo que nem esse, já que essas pedras inclusive não existem aqui. Aqui só tem o arenito. Eles não poderiam ter vindo para cá sozinhas, então foram trazidas por alguém. Então, por exemplo, um batedor que nem esse, que é um quebra-coquinho, que poderia ser usado nesses pilões, né, para quebrar castanhas de bocaiúva, né, outros materiais. E aqui, por exemplo, temos esses fragmentos de rocha, que estavam soltos aí também na superfície, que são verdadeiros afiadores. Eles vão pegar seus machados de pedra, e vão passar nesse sulco para afiar, né, o machado. Suponhamos que isso aqui fosse a lâmina do machado, ele com esses cortes eles vão afiando. Então aqui temos vários, né, exemplos, uns mais profundos, né, iniciando. Aqui já é um sistema de afiamento e vamos dizer assim, eram usados também para retificar, né, alguns materiais. Por exemplo, se ele estivesse fazendo com um bambuzinho, um pedaço de madeira, uma flecha, né, aqui é que ele vai calibrar, é o nome que a gente dá para isso aqui, que agora que eu lembrei, ou calibrador, né, ou afiador. Então essas peças mostram, né, que além dessas atividades simbólicas, houveram assim, atividades cotidianas de confecção, transformação de instrumentos, né. Uma outra lasca, né, retirada também, que é a parte externa do seixo, que aqui foi encontrada também. Enfim, esse é um local assim, né, tipicamente arqueológico e tipicamente representante do padrão de assentamento dessa região da Serra de Piraputanga, né. Nós damos uma grande importância para esse local, porque ele é um monumento, é uma materialização de um passado que passa aí de 2000 anos, e pensamos que existe uma possibilidade de que esses vestígios que duraram tantos anos, tantos séculos, venham a desaparecer, frustrando e subtraindo de gerações futuras a oportunidade de conhecer um local, conhecer essas manifestações culturais do passado. Por exemplo, né, uma das ameaças que nós chamamos de bioperturbação, né, é o desenvolvimento dessas placas de fungo, né, sobre as pinturas, e que acabam com o tempo corroendo a pintura e desaparecendo. Quer dizer, isso é então como se fosse uma biblioteca do passado, como se fosse um livro do passado, que na medida em que desaparece cada signo desse, é como se estivéssemos arrancando uma página, um livro dessa biblioteca e perdendo as únicas manifestações do pensamento, das representações da realidade que essas populações faziam. Além dessas possíveis e evidentes, né, ameaças como essa bioperturbação, nós ainda também tememos, né, atos de vandalismo. Então pessoas que não estão devidamente conscientizadas e esclarecidas sobre o valor científico desse lugar,
né, podem chegar aqui inadvertidamente ou de má fé, e como é costume, né, as pessoas riscarem seu próprio nome, pintarem, alguns até são mais radicais, acham isso aqui interessante e procuram levar uma lembrança, né, e retirando um pedaço disso aqui. Só que a hora que ele for tentar tirar, isso aqui vai tudo esfarelar. Ele nem vai aproveitar e nem vai deixar que isso seja aproveitado nem pela ciência, nem pelas gerações futuras que vão tentar assim contemplar e refletir sobre o passado da humanidade perante locais como esse. Então nos preocupa, é necessário que haja uma política de conservação, de proteção, né, de preservação patrimonial, e ficamos no aguardo, né, de que as autoridades providenciem recursos humanos e materiais, por meio de sinalização, de trilha, uma vigilância permanente, um trabalho permanente de conservação. É possível retirar ainda, né, essas placas de fundo e recuperar o que sobrou dessas pinturas, e dessa forma então preservarmos esse monumento aqui do nosso passado milenar da região.